A União dos Advogados do Brasil, a UNAB, anunciou que protocolizará na próxima semana um novo pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Pedidos anteriores foram arquivados monocraticamente pelos ex-presidentes do Senado. O advogado Maurício dos Santos Pereira, um dos diretores da UNAB, esclareceu os motivos e a fundamentação do pedido de impeachment. Pereira lembrou que já havia apresentado um pedido de impeachment do ministro em abril de 2019, com mais de 2 milhões de apoiamentos. O pedido, entretanto, ficou nas gavetas do ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ao longo de seu mandato, até que ele arquivou monocraticamente todos os pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, como um de seus últimos atos no cargo. O Dr. Maurício dos Santos Pereira explicou que o ministro Gilmar Mendes foi condenado a pagar uma indenização por danos morais ao procurador Deltan Dallagnol, o que estabelece uma prova incontestável das declarações dadas pelo ministro e que são parte do pedido de impeachment. O advogado acrescentou: com essa prova pré-constituída, não há como o ministro não ser investigado. A não investigação do ministro, por conta desses documentos que são juntados no pedido de impeachment que será protocolizado no dia 21, representará, salvo melhor juízo, prevaricação por parte do Senado Federal e de todos os senhores senadores, não só do presidente. O advogado explicou que a lei do impeachment é clara ao estabelecer a forma de procedimento do Senado Federal e as decisões não cabem ao presidente da Casa de forma exclusiva. O Dr. Maurício explicou: a gente não está pedindo a punição do ministro em si. A gente está pedindo a investigação dos ilícitos, ético, moral. Pereira também explicou que há uma expectativa de que o novo presidente do Senado, recém-eleito, siga as leis e dê tramitação ao pedido. A UNAB lançou um abaixo-assinado para registrar apoiamentos ao pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. O abaixo-assinado ficará aberto até 21 de fevereiro de 2021, no endereço disponível na descrição. Assista. O Senado tem que cumprir as leis vigentes, 1079, tem que cumprir o regimento interno do Senado Federal, tem que cumprir a Constituição Federal e, mais ainda, ele tem que cumprir a decisão transitada e julgada, uma decisão judicial que não cabe afastamento, sobretudo por questões subjetivas do presidente do Senado, o novo presidente do Senado que temos agora, que esperamos realmente faça fazer valer a posição institucional daquele órgão e ao bem do cidadão brasileiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Maurício dos Santos Pereira, advogado, sou o diretor da UNAB e venho aqui falar um pouquinho sobre as causas que levaram na elaboração do pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes. Vou ler algumas perguntas que me chegaram aqui e vou lendo e respondendo na sequência. Tá? Então, eu vou ler a primeira pergunta aqui. Tá? Por que exatamente foi feito o novo pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes? Bom, eu respondo. O ano passado, aliás, em 2019, já havíamos feito um pedido de impeachment contra esse mesmo ministro por uma questão de quebra de ética, quebra de moral, certo? E quebra da total urbanidade na função que esse ministro exerce dentro do Supremo Tribunal Federal e como funcionário público federal que ele é exatamente, tanto assim que é a União que o remunera. Naquele pedido de impeachment, petição número 12 de abril de 2019, levamos aquela petição junto com mais de 2 milhões, aliás, 2.163.000 assinaturas de apoiadores de todo o país, cidadão brasileiro que queriam que as coisas fossem investigadas. O detalhe muito interessante que fez com que reafirmássemos esse pedido, certo? Mas agora com uma prova pré-constituída, é que naquele pedido de impeachment tínhamos como fundamento todas as palavras ditas pelo denunciado, no caso o ministro Gilmar Mendes, dentro de uma sessão do Supremo Tribunal Federal, em que
ele condenava o senhor procurador Deltan Dallagnol por uma série de atos, proferindo palavras que são injuriosas, caluniosas e difamatórias. Já naquele pedido de impeachment, listamos todas as palavras ditas por esse senhor ministro Gilmar Mendes e pedimos para que o Senado Federal investigasse, analisasse, processasse e julgasse, para decidir se era constituir ali um crime ou não passível de punição. Ocorre que no dia 31 de dezembro de 2020, surpreendentemente, o senhor presidente, ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, arquivou todos os pedidos de impeachment que ali estavam para serem apreciados. Salvo engano, foram 55 pedidos de impeachment arquivados monocraticamente pelo senhor senador Alcolumbre. Para mim, um arquivamento totalmente ilegal, nulo de pleno direito, porque ele não tem competência legal para isso. Mas, de toda forma, superando isso, decidimos então impetrar novo pedido de impeachment, certo? Com os fundamentos hoje um pouco mais robustos do que o anterior. Não que aquele anterior não valesse, muito pelo contrário, aquele anterior, na verdade, é exatamente os mesmos preceitos que constam no atual. Só que no atual a gente está fazendo aquelas palavras do senhor ministro estejam configuradas hoje como uma sentença condenatória transitada e julgada. Há uma coisa julgada condenando o ministro, certo? Por danos morais, por ter proferido as palavras que constou no nosso pedido de 2019, nosso pedido de impeachment. Certo? Só que essa condenação veio de um processo promovido pelo procurador Deltan Dallagnol, um processo civil por danos morais, que obteve êxito e condenando o ministro Gilmar Mendes a pagar uma quantia, salvo engano, de R$59 mil. Não sei se foi esse o valor pago, mas o valor condenatório foi esse. Ocorre que a motivação para que fizesse esse novo pedido com prova pré-constituída, porque juntamos essa condenação nos documentos que acompanham o impeachment, é que há clareza, certeza e um julgamento já decidido por juiz competente, condenando o ministro Gilmar Mendes, ao ponto que o que a gente tem nas mãos é uma prova inconteste. Não há meios mais de contestar essa prova. Mesmo porque o próprio condenado, no caso o ministro, ele não recorreu e aparentemente essa condenação já teve cumprimento de sentença com o pagamento do valor. Logo, precluiu qualquer direito recursal do ministro. Então não cabe sequer uma rescisória, porque ele abriu mão do interesse recursal. Assim que a gente tem na mão é uma prova incontestável, uma prova capaz de levar o Senado Federal a dirigir as suas conclusões para uma condenação, uma punição do ministro. E foi isso que fez com que atuássemos novamente no sentido de que o senhor ministro, hoje, com essa prova pré-constituída, não tem como não ser investigado. E a não investigação do ministro, por conta desses documentos que são juntados no pedido de impeachment, que será protocolizado no dia 21/2/2021, certo? Representará, salvo o melhor juízo, prevaricação por parte do Senado Federal e de todos os senhores senadores, não só do presidente. Por que o senhor fala que seria uma prevaricação do Senado ou dos senadores caso não houvesse o processamento do pedido de impeachment? Bom,
Essa explicação, esclarecimento, não é nem tese, isso é um cumprimento da legislação atual, é que, primeiro, não há nenhuma competência para que o presidente do Senado fale ou faça alguma coisa quando do recebimento do pedido de impeachment. Segundo, não há qualquer determinação legal ou possibilidade de que o grupo de advogados técnicos do Senado ou a Advocacia Geral do Senado esboce qualquer juízo de valor sobre o pedido de impeachment. Isso consta na lei. Isso não há nenhum entendimento ou interpretação que seja feita. Simplesmente é a leitura da lei. Na própria Lei 1079 de 1950, no regimento interno do Senado, no artigo 282, no artigo 377, na Constituição Federal, no artigo 52, o que a gente tem ali é uma prescrição de que o Senado Federal, como ente público colegiado, fará a apreciação do pedido de impeachment no caso em denúncia contra ministro do Supremo Tribunal Federal, além de outros órgãos. Mas em específico, chegado no Senado o pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, a ação lógica esperada dentro da lei, sob pena de prevaricação, é que o presidente do Senado encaminhe a peça à mesa do Senado. Isso consta no artigo 44 da Lei 1079. A partir daí, a mesa do Senado fará uma avaliação, inicial sobre os pressupostos de admissibilidade. A mesa do Senado vai ver lá se a documentação está certa, se quem assinou é aquela pessoa mesmo que elaborou a peça, se quem elaborou e assinou a peça apresentou documentação para que se mostre legítimo, brasileiro, nato, certo? Que se mostre totalmente livre e desimpedido no exercício de suas questões eleitorais. A partir daí, a mesa não faz mais absolutamente nada, a não ser a leitura da peça no Senado. Isso também consta em lei. Está lá no artigo 46. Depois temos o artigo 45, 46, 47. Essa prescrição legal mostra o caminho do pedido de impeachment. E não há uma determinação lá de que, por subjetivismo, esse ou aquele senador possa simplesmente tender a fazer esse ou aquele outro processamento, ou simplesmente não processar nada. A lei determina expressamente que, chegada no Senado, a petição que é endereçada ao presidente do Senado, por formalismo, é uma questão legal, a gente endereça isso para o presidente daquele órgão, mas ele jamais pode fazer qualquer ato de admissibilidade ou de arquivamento. A advocacia jamais, a advocacia do Senado, jamais poderá fazer qualquer ato de parecer, instrução, qualquer coisa. Ele não pode pedir nada, nem fazer nenhuma avaliação sobre o juízo de valor. Ela é direcionada à mesa do Senado, como eu já mencionei, e a mesa do Senado, lendo esse pedido, após a admissibilidade do pedido pelos pressupostos cumpridos, lendo no Senado, tem que encaminhar a comissão especial que é formada ali. E essa comissão especial é a única que consta na legislação que poderá fazer um parecer. O único parecer viável dentro do pedido de impeachment é da comissão especial. E essa comissão especial, elaborando esse parecer, ela vai determinar na leitura desse parecer se há meios ou requisitos para que sejam abertas as investigações, certo? Se o Senado vai poder deliberar a respeito ou se ela pede o arquivamento. É bem simples, não tenho o que falar. Por conta disso a gente entende, certo, que a lei prescreve perfeitamente quais são as obrigações do Senado Federal, dos senadores como um todo, certo? Cumprir o processamento do pedido de impeachment.
Se ele não está cumprindo alguma coisa que está prescrito na lei, certo? Ele está prevaricando. E é nesse sentido que eu falo que, sob pena de prevaricação, inclusive isso consta na própria petição, o Senado Federal tem que processar o pedido de impeachment, ainda que chegue à conclusão final de que não há razões para qualquer sanção. Porque aqui a gente não está pedindo a punição do ministro em si. O que a gente está pedindo é que investigue os indícios de ilícito ético, moral. Visto isso, acabado essa averiguação, investigação, certo? Determine o Senado como um todo, num colegiado, o arquivamento ou processamento da ação, determinando a intimação do denunciado ou não. É simples assim. Por conta disso, eu falo em prevaricação por parte dos senhores senadores. Já houve decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que esse procedimento do processo de impeachment é realmente como o senhor está falando? Bom, eu tenho por mim que a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, pela DPF 378, está bem claro. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal que fez toda a delimitação e aplicação dos procedimentos de impeachment. Nessa DPF 378, há uma prescrição clara, precisa de que é o colegiado do Senado Federal, é o colegiado que vai decidir se aquele pedido de impeachment é arquivado ou não. Inclusive a decisão do Supremo Tribunal Federal nessa DPF é exatamente sobre o julgamento de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então a coisa é bem clara, certa, precisa e inafastável na visão jurídica. Nesse sentido, o que a gente tem é o seguinte: existe sim, certo, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que vige até hoje, certo, uma decisão que não foi afastada com nenhum outro julgamento, salvo o melhor juízo. Então, o Supremo Tribunal Federal determina como é o procedimento. O Supremo Tribunal Federal determina que a Lei 1079 tem que ser cumprida à risca. E determina ainda que o Senado, observando o seu próprio regimento interno, cumpra o determinado no artigo 382, que remete exatamente à Lei 1079. Então, o processamento de pedido de impeachment, ele é de rigor. Não há nenhum subjetivismo para dizer que vai ou não vai. É obrigação do Senado Federal, obrigação do presidente do Senado Federal que recebe o pedido de impeachment e obrigação de todos os outros 80 senadores da República. O não processamento do pedido de impeachment fere de morte a Constituição Federal, a Lei 1079, o regimento interno do próprio Senado Federal, certo? E a lei que trata das relações jurídicas do servidor público federal. Então, nesse sentido, eu falo e tenho convicção de que, não havendo processamento, está bem substanciado no julgamento do Supremo Tribunal Federal, de que há sim prevaricação em caso o Senado não providencie o processamento em si. E terminando aqui na questão da prova pré-constituída, né, embora eu já tenha falado, mas vou deixar um pouquinho mais claro, no sentido de que a sentença condenatória do denunciado, no caso o ministro Gilmar Mendes, no processo promovido pelo Deltan Dallagnol, ela é clara, precisa, no sentido de que, naquela situação em que o senhor ministro proferiu aquelas palavras contra Deltan Dallagnol, ele quebra frontalmente todo o sistema ético, moral, toda a postura esperada e aguardada de um ministro da Suprema Corte. Há uma quebra afrontosa, terrível, contra a Constituição Federal, contra o princípio da urbanidade e, sobretudo, contra uma questão bem simples, que é a parcimônia no julgamento, a parcimônia nas palavras.
Então a prova pré-constituída, ela entra no pedido de impeachment aqui como meio de até, pensamos, né, assim, de evitar que o Senado Federal se desgaste ou precise fazer diligências ou precise investigar mais. A gente pensa que esse pedido de impeachment tem uma versão diferenciada de todos os outros que limita, inclusive, as ações do Senado Federal para que chegue à conclusão. Então, o nosso pensamento é, no sentido de que passe pelo crivo do Senado por questões formais e que a conclusão do Senado Federal seja no sentido de que ratifique as decisões da Justiça que já condenou o denunciado. É claro que a gente aqui não está pedindo a punição especificamente do denunciado, mas quer o cumprimento exatamente daquilo que consta na lei, certo? Que é a observância das sentenças transitadas em julgado, que se torna coisa julgada, imutável. É uma decisão judicial perene, que não se pode mudar mais. E se a decisão judicial é para ser cumprida, o Senado também tem que cumprir. Então a gente está colocando uma coisa um pouco maior. O Senado tem que cumprir as leis vigentes, 1079, tem que cumprir o regimento interno do Senado Federal, tem que cumprir a Constituição Federal e, mais ainda, ele tem que cumprir a decisão transitada e julgada. Uma decisão judicial que não cabe afastamento, sobretudo por questões subjetivas do presidente do Senado. O novo presidente do Senado que temos agora, que esperamos realmente faça fazer valer a posição institucional daquele órgão e ao bem do cidadão brasileiro. Por derradeiro e encerrando definitivamente agora mesmo, esse pedido de impeachment também vai seguir com uma lista de assinantes que apoiam o pedido, tá? Não sei quantos são, ainda não finalizou, vai finalizar isso no dia 20, tá? São apoiadores de todo o Brasil. E essa petição seguirá com cópia ao senhor Procurador-Geral da República, senhor Aras. Seguirá com cópia a todos os 81 senadores da República. Porque ainda que encontre-se qualquer equívoco na petição, haverá conhecimento pleno de todos os senhores senadores, inclusive da Procuradoria-Geral da União, dos fatos ali narrados. O que passa-se a entender é que, tendo conhecimento dos fatos ali narrados, ainda que não aceite o pedido de impeachment, todos esses senhores terão conhecimento e obrigação, na conformidade da legislação que ordena o servidor público, em havendo indícios de erro, de ilícito, de quebra de ética ou ilegalidade, deve apurar, e se não for competente para tanto, deve encaminhar essa investigação ao órgão competente. Então estamos tentando fazer com que todos os senhores senadores tenham conhecimento pleno do conteúdo geral da petição e que, se por algum motivo, certo, insistirem no arquivamento antecipado do pedido, todos os outros senadores terão capacidade, inclusive, de propor seus próprios pedidos de impeachment com fundamento nesses fatos. São fatos que são inafastáveis e, como disse, são fatos que têm como robustez uma decisão judicial de juiz competente já transitada e julgada.